Eu quero ler com os irmãos lá no livro de Romanos, capítulo de número 12. E eu quero fazer menção do primeiro versículo e do segundo versículo. Romanos, capítulo 12. O tema é: não despreze o Espírito. E eu vou usar o subtema: a secularização da igreja. O tema desse mês é: não despreze o Espírito. E aí eu vou aproveitar para falar desse subtema da secularização da igreja. Nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, o texto base da nossa leitura, ele fala para nós não nos amoldarmos ao mundo. Não é para nós nos amoldarmos ao mundo, aquilo que o mundo tem pregado como se fosse uma coisa boa, ou de fato queira nos empurrar a goela abaixo. Nós temos um norte a qual o Senhor nos deu. E eu quero fazer menção da primeira parte, né, quando nós falamos a respeito dos temas, a gente define os temas e coloca algumas informações importantes, e nesse subtema de secularização da igreja, eu quero fazer uma leitura com os irmãos, que diz assim: não despreze o Espírito, é o tema deste mês, e vamos desenvolvê-lo pensando na secularização da igreja, através do seu flerte com a ciência moderna, e também olhar para a história bíblica e a história da igreja, tirando lições sobre a essencialidade do Espírito Santo para que a igreja tenha. A secularização da igreja. Nesse mês, seguimos olhando e nos inspirando na igreja apostólica, pois embora ela tenha passado, deixou seu testemunho alcançando o seu propósito em seu tempo. Contudo, o Espírito que a gerou, que a santificou e a empoderou, continua soprando, atravessando os séculos e hoje capacitando a igreja contemporânea para ser testemunha do Senhor e para alcançar o seu propósito neste mundo. Uma das diferenças brutais entre aquela igreja e nós é que eles tinham as vozes dos profetas e dos apóstolos. E nós temos 21 séculos de vozes que se somam às vozes dos profetas e dos apóstolos. E todas as áreas do saber, inclusive na teologia, nos dizendo coisas novas, complementares ou mais interessantes que o que eles disseram, entre o que aquela igreja viu e ouviu dos apóstolos e o que nós vimos e lemos, e ajudam, mas também impõem a secularização da igreja, exigindo sua atualização, exigindo menos radicalidade no sentido de raízes. Meus irmãos, quando nós falamos a respeito da secularização da igreja, nós vemos muitas vezes alguns, até pastores conhecidos, né, falar que a Bíblia está desatualizada, né, ela precisa ser atualizada, porque hoje nós vivemos novos tempos, novos momentos, e aí a gente precisa parar um pouco para pensar a respeito disso. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz assim: não entristecem o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quando nós falamos de desprezo, irmão, a palavra desprezo significa não fazer caso de e rejeitar. Então, quando eu falo desprezo, eu estou rejeitando ou não faço caso. Então, não faz diferença. Quando eu falo não despreze, não faça pouco caso, ou não rejeite o Espírito Santo de Deus. Irmãos, a modernidade, ela nos impõe muitas coisas. Eu, por vezes, já falei que, na verdade, nós temos o tempo todo nós somos bombardeados por muitas informações. Um monte de informações vem sobre nós, muitas coisas erradas, coisas certas, vem um monte de informações para nós. Então nós vivemos um momento que nós somos bombardeados por informações de todos os lados, mas não quer dizer que essas informações estão corretas, não quer dizer que isso possa ser aplicado para a minha vida. Então hoje eu vejo muitos influencers que têm falado aos nossos jovens, muitos influencers que têm falado com a nossa juventude, têm falado conosco o tempo todo, e nós estamos absorvendo esse conteúdo sem perceber.
Um exemplo simples disso, lá em Portugal, eles estão com um problema com os jovens, porque os jovens, eles têm assistido muito os programas do Felipe Neto, não é o Felipe Neto, é o irmão dele lá, eu esqueci o nome do irmão dele. Lucas Neto. Eles têm escutado muito Lucas Neto. Qual o problema? Lucas Neto é brasileiro, então ele fala brasileiro, português brasileiro. E lá ele fala português de Portugal. Então, os portuguesinhos de lá estão falando com sotaques brasileiros, e estão com dificuldade no sotaque deles, e nas falas, nas coisas, eles têm usado muito coisas brasileiras na hora de falar. Isso tem trazido problemas para eles. Uma coisa bem simples, percebe? Ele escutar muito brasileiro falar, eles começam a imitar o brasileiro falar. Quer ver um exemplo simples? Mais um exemplo. Se você andar com uma pessoa que fala muito errado, você começa falar errado. Por que você fala errado? Porque eu fui para o Chile, ficamos uma semana no Chile, eu voltei achando que eu era quase um chileno. Aí até puxava assim, não, agora eu sei o que vou falar com vocês agora. Todo felizão, já quase um chileno. E muitas vezes, irmãos, isso acontece com a gente. Conforme eu vou andando com pessoas, eu vou absorvendo coisas dessas pessoas para mim. Eu vou trazendo coisas dessa pessoa para mim. Quando eu falo com pessoas inteligentes, quando eu tenho pessoas que falam bem do meu lado, pessoas que se expressam bem, a tendência é eu começar a absorver essas coisas boas. Em contrapartida, quando eu começo a andar com pessoas que têm dificuldade de fala, e tudo, a tendência é eu ficar tão ruim quanto. Então, às vezes, você nem falava tão errado, mas pelo fato de você andar com uma pessoa que fala muito errado, você começou a falar também. Nós veve, a vassoura, e aí vai, irmãos, faz parte, porque nós começamos a absorver. É muito comum isso acontecer com a gente. E aí, quando nós falamos a respeito da secularização da igreja, a gente começa a perceber que começam a trazer práticas que acontecem nas igrejas, fora da igreja ou nas empresas, para dentro da igreja. E fala, isso vai dar certo. Ah, não, vamos fazer uma estratégia de marketing para que a igreja possa lotar, para que possa encher de gente, para que possa não sei o quê. Aí quais são as práticas de mercado? Poxa, as práticas de mercado diz que nós devemos colocar uma figura mais visual, mais moderna, umas cores diferentes, pintar o teto de preto, pôr o fundo da parede preta, que é até chamado hoje a igreja da tela preta, né? Que é o pessoal que pinta o fundo da igreja de preto, aí só põe luz em cima de quem está falando. Então, essa é a modernidade, faz bem, vamos trazer para as igrejas. E começa a trazer um monte de coisa dessa dentro da igreja. E esquece daquilo que de fato é essencial para as nossas vidas. Irmãos, por vezes, as pessoas vêm trazendo padrões mundanos para dentro da congregação, para dentro da igreja. E essa visão de mundo recebe o nome de secularismo. Então, essa questão dessa visão de mundo traz o nome de secularismo. Irmãos, quando nós falamos a respeito de não desprezar o Espírito Santo de Deus, nós estamos falando a respeito também de não desprezar o seu ensinamento, aquilo que Ele tem nos orientado, aquilo que Ele tem nos ensinado. Muitas vezes, tentamos ajudar Deus de alguma forma, vou fazer um jeitinho, eu vou pegar essa estratégia, eu vou fazer isso, fazer aquilo, porque vai dar certo. A Bíblia nos mostra a história que Deus chamou Moisés para subir no monte, Moisés subiu no monte e ficou lá vários dias. O povo achou que Moisés tinha morrido, o que o povo fez? Dá uma mãozinha para Deus. Fez um bezerro de ouro e quando Moisés desceu, estava lá o povo adorando o bezerro de ouro. Irmãos, muitas vezes essas práticas que a gente vai trazendo, que a gente vai vendo dentro das igrejas, é um bezerro de ouro novo que está sendo colocado lá dentro. Precisa dar uma ajudinha para Deus, está difícil, né? Então, puxa, Deus quase ganha, então vou dar uma mãozinha para Ele, porque ele vai conseguir, vai dar certo. Secularismo, modo de vida e de pensamento que é seguido sem referência a Deus ou à religião. A raiz latina saeculum referia-se a uma geração ou uma era secular. Veio a significar pertencente a esta era mundana. Em termos gerais, o secularismo envolve uma afirmação das realidades imanentes deste mundo, lado a lado com uma negação ou com a exclusão das realidades transcendentes do outro mundo. É uma cosmovisão e um estilo de vida que inclina para o profano mais do que para o sagrado, o natural mais do que o sobrenatural. O secularismo é uma abordagem não religiosa da vida individual e social.
Irmãos, a cada dia que passa, parece que a gente está vivendo um evangelho mais Nutella, vamos dizer assim, né? Aquele evangelho mais Nutella, aquele evangelho raiz, parece que se perdeu. E aí, assim, não, tá até fácil servir a Deus, né? Porque agora pode tudo. Antigamente não podia nada, e hoje pode tudo. Existem algumas coisas que vão se perdendo ao longo dos tempos. Tem um pensamento que diz que tempos difíceis formam homens fortes, e tempos fracos formam homens fracos, ou tempos fáceis, né, formam homens fracos. Irmãos, nós temos vivido o momento desses homens fracos, dessa geração fraca. Então a gente precisa olhar como é que estão as nossas igrejas. Irmãos, servir a Deus, a palavra de Deus nos fala que nós passaríamos por dificuldade. A palavra de Deus fala que o evangelho de Deus será tomado à força. E é verdade, irmãos, mas hoje nós temos vivido no Brasil uma modernização da igreja. Temos vivido no Brasil uma modernização onde tudo é muito mais fácil, tudo muito mais simples. Se a gente pegar os países da África, o Dimas pode até falar melhor que a gente, você vê a perseguição, a angústia, o povo tem um lugar muito difícil para poder adorar a Deus, mesmo assim eles estão lá adorando a Deus, buscando a Deus, servindo a Deus. Por quê? Porque Deus é o único caminho, eles conseguiram enxergar que Deus é o último caminho, o único caminho, mas parece que no Brasil a facilidade, a comodidade, a forma com que tem levado as coisas, a gente às vezes não consegue diferenciar quem é crente de quem não é. A Bíblia fala que nós deveríamos ser sal da terra e luz do mundo. Vamos pensar, irmãos, essa igreja tem sido sal da terra? Essa igreja tem sido a luz do mundo? A estatística mostra que cada dia que passa aumenta mais o número de evangélicos. E a cada dia que passa o Brasil está mais injusto. A cada dia que passa o Brasil está matando mais. A cada dia que passa o Brasil está mais intolerante. Como é que pode ter crescido tanto o número de evangélicos no Brasil, se todos esses outros indicadores têm crescido também? Já pararam para pensar? O secularismo, ele tem rompido algumas estruturas tradicionais, principalmente a família e a igreja. A ciência tem influenciado cada vez mais no pensamento contemporâneo, causando também uma busca desenfreada por aquilo que a tecnologia oferece ao homem. Valores morais têm sido substituídos por desejos imorais, que cada vez mais são vistos pela sociedade em geral como coisas naturais. As pessoas já não se preocupam mais. Não tem problema não, pecadinho só, pecadinho, bobeira, bobagem. Irmãos, a palavra de Deus nos fala que nós não devemos nos amoldar ao mundo. Nós devemos ter um comportamento sério diante de Deus. Ele fala para nós não sermos conformados com este mundo, com aquilo que o mundo prega, que o mundo tem vivido. E a cada dia que passa, eu tenho vivenciado e visto irmãos se dobrando às paixões mundanas, aquilo que o mundo prega como bom. E, irmãos, às vezes a gente olha até no Facebook, irmãos, às vezes olha o Facebook assim, dá uma raiva, dá uma vontade de jogar o celular fora, jogar o celular longe. Eu acho melhor só sair do Facebook, é mais barato, é só, não vou olhar mais isso não. Você vê umas postagens de algumas pessoas, você fala, sério mesmo, irmão, que é isso? Não é, irmãos. Deus tem nos chamado para viver uma vida santa diante dEle. Não é uma vida de qualquer jeito, mas é uma vida de santidade diante de Deus. O mundo hoje, ele mostra um evangelho muito light, um evangelho muito legal. Poxa, vem para Jesus, vai estar tudo muito bom. Você vai ter casa, você vai ter comida, você vai ter carro. Tem uma galera legal aqui que você vai se enturmar, você vai começar a passear, você vai viajar. Vem para cá que vai ser uma bênção na sua vida. Não é isso que o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina uma vida de entrega, uma vida de renúncia. Ele nos ensina que passaremos dificuldade. Ele nos ensina que nós temos uma grande obra para fazer e não podemos parar. Ele nos ensina que nós precisamos aprender mais de Deus, que nós precisamos buscar a Deus em nossas vidas. Ele nos ensina a renunciar os nossos desejos. Ele nos ensina a matar o homem carnal para que o homem espiritual possa reviver. Existe uma mensagem trocada, e muitas vezes nós nos frustramos porque são feitas promessas para nós que não são verdades.
Irmãos, essa inclinação para o profano ao invés do sagrado tem contaminado a igreja de um modo cada vez mais abrangente, enfraquecendo aquela que deveria transmitir a mensagem da verdade. A própria verdade, de acordo com a cosmovisão secular, é relativa. O baluarte da verdade tem sido mortalmente afetado pela corrosão de um modo de vida da secularização, que tem atingido a igreja de modo mais agudo. E a resposta bíblica contra essa maneira de viver e de pensar. Irmãos, para o secularismo, não importa como funciona. Aquela frase, né? O fim não justifica os meios, justifica os meios. Então eu consegui atingir meu objetivo, está tudo certo. E não é isso. Eu consegui atingir meu objetivo, aquilo que eu precisava, aquilo que eu queria, então está certo. Não, irmãos, qual foi o objetivo? Como é que você chegou aí? Aí ainda conta testemunho, né? Não, eu fui promovido, Deus me abençoou, mas puxou o tapete de 4 pessoas antes para você poder chegar lá. O que está acontecendo, irmãos? O que o Senhor tem nos ensinado? Nós somos aquela pessoa que compramos tudo pirata? De manhã na aula da escola dominical, o Clebinho disse que ele foi impactado pela mensagem do Ailton. O Ailton, numa aula, falando a respeito disso, ele disse que tinha tudo pirata, né? Tinha um monte de coisa pirata, né? Era quase o Jack Sparrow. Tudo que ele tinha era pirata. Ele tinha um monte de coisa pirata. Tinha camisa, calça, tinha cueca pirata, tinha não sei o quê. E falou, peraí, não posso. E quantos de nós fazemos isso? Às vezes, quantos de nós não compram um telefone mais barato, né? Puxa vida, mas é um iPhone 14. Está R$3.000. É Deus. Não, irmão, é roubo. E às vezes você ainda fala, Deus me deu, que bênção, glória a Deus. O irmão compra um Samsung que trava, mas não se corrompa. E às vezes, irmãos, a gente acha, ainda põe Deus no meio, né? É Deus, é Deus. Deus está olhando e falando, eu não estou nisso não. Vocês estão fazendo isso sozinho. Irmãos, e muitas vezes a gente fica muito mais preocupado em ter as coisas do que de fato nós servimos ao nosso Deus. Quantos de vocês já não foram tentados por aquele técnico de TV que vai na sua casa? Na verdade você contratou a internet e aí ele vem e fala, eu libero os canais por 50. Ô irmãos, eu ouvi, o cara me fez essa proposta uma vez, sabia? Na verdade foi 60. Ele, não, eu libero os canais por 60. Eu falei, mas eu não tenho TV a cabo. Não, mas dá para, te coloca aí os canais. Falei, olha, não quero não, mas sabe aquela, quero, não quero, não coloca. E ele não colocou. E às vezes, irmãos, a gente fala assim, mas você foi bobo, todo mundo põe. O que o Evangelho nos ensina? Quantos irmãos não tem o gato net, hein? A caixinha. E alguns ainda falam, né? Essa Anatel miserável vai querer desligar o meu sinal. Irmão, vai desligar o sinal. E aí, quantos de nós não acham que isso aí não tem problema? Não tem problema não, é bobagem. Que isso? Não tem problema não. Irmãos, o Evangelho nos ensina, irmãos, que nós devemos andar no caminho certo. Não é porque o mundo faz errado e a gente vai seguir os padrões do mundo. A Bíblia fala para nós não nos conformarmos com eles. Ela fala, não vos conformeis com este mundo. Hoje em dia, não importa a mensagem pregada, se é do evangelho verdadeiro. O que importa é que venham novos membros, de preferência com dinheiro no bolso, né? Glórias, irmão, tudo, Senhor, mande uns empresários para cá. Às vezes, não sei se vocês já ouviram isso, né? Teve uma vez que eu escutei numa irmã orando pelas ofertas, e Senhor, manda empresários, pessoas com recursos para sustentar a sua igreja. Irmãos, que eu sou tesoureiro da comuna já tem 12 anos. Tem 12 anos que eu sou tesoureiro da comuna. E eu já tinha sido tesoureiro de uma outra igreja também, da igreja que eu vim por um período também, não lembro certo o período que eu fui tesoureiro. Irmãos, eu nunca vi gente de dinheiro dar muito dinheiro na igreja. Não dá. Aqui a gente não faz controle de nominal, né, de dízimo, né? Então os irmãos colocam lá, tem um monte de anônimo, vem um monte de anônimo lá. A gente não faz controle nominal. E lá no outro a gente fazia controle nominal, né? Então, não tinha valores assim absurdamente altos. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, que a igreja é mantida pelo salário dos irmãos que ganham pouco muitas vezes. É aquele irmão fiel que está lá fazendo as suas contribuições, e muitas vezes os irmãos estão esperando que o Senhor mande um empresário. Senhor, mande um empresário. Senhor, manda uma pessoa que tenha dinheiro para sustentar a igreja. Não, irmãos, não é isso que a palavra de Deus nos ensina.
Essa ideia de fazer qualquer coisa para atingir determinados objetivos é conhecida como pragmatismo. Isto é algo bem secular e muito evidente em nosso tempo. O pragmatismo ensina que pensamentos, ideias e ações só têm valor em termos de consequências práticas. Assim, não há qualquer conjunto fixo teórico de valores. A igreja cristã tem sido grandemente influenciada pelos conceitos pragmáticos do secularismo. Se algo funciona, então é verdadeiro. Também para a igreja. Se a igreja enche, não importa os meios que estão sendo usados para isso, pois está dando certo. Então é a vontade de Deus. Então assim, se a igreja está cheia, irmãos, está certo, esse é o objetivo. Era isso que nós queríamos, encher a igreja. Mas a gente está ensinando coisa errada, não tem problema. Mas a igreja está cheia, isso quer dizer que é a vontade de Deus e Deus está abençoando. A vontade divina já não é algo explícito e objetivo, mas perfeitamente adaptável às situações. O que realmente importa não é o princípio da presença santa, quem dita as regras, ou que está escrito na Bíblia, mas é aquilo do ponto de vista humano que funciona. Como disse MacArthur, o pragmatismo está em voga, o compromisso com a verdade bíblica é desprezado. Então, irmãos, o secularismo não está preocupado em transmitir a verdade de Deus, ele está preocupado em atingir seus objetivos, ele está preocupado em atingir as suas metas, as metas que foram estipuladas para ele. Irmãos, existem algumas igrejas que têm metas, irmãos, eles não têm meta. Temos que ter 10 membros novos no mês, temos que aumentar X% o valor de dízimo, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Irmãos, é importante você pensar no bem-estar dos irmãos. Puxa vida, é importante nós conseguirmos um ar-condicionado para estar lá na comuna, é importante nós arrumarmos a escada lá do fundo, é importante nós termos uma poltrona uma cadeira mais confortável, é importante nós termos uma iluminação melhor. Tudo isso é importante, mas não é crucial, irmãos. Então não dá para eu estipular metas e falar, eu tenho que atingir esse objetivo independente de qualquer coisa. A igreja não é uma empresa. É a obra de Deus, é a obra do Senhor. Deus chamou homens e mulheres aqui e mudou as vidas. O propósito de Deus para as nossas vidas é nos transformar, é nos modificar, é mudar a nossa forma de viver, é mudar a nossa vida, é mudar a nossa estrutura, é mudar a nossa família e fazermos de nós novos homens e novas mulheres. Não é nos fazer ricos e milionários, não, é transformar as nossas vidas, colocar em nosso coração paz, alegria e vontade de falar o quão bom é o nosso Deus, o quão bom é o nosso Senhor, o quão bom é o nosso Salvador. A Bíblia nos fala que não dá para servir dois senhores, ou a gente serve a Deus, ou a gente serve a Mamon, ou um há de agradar a um, ou agradar o outro, não dá para agradar ambos. Mamon é conhecido como Deus do dinheiro, o secularismo diz não a Deus, e sim a Mamon. O secularismo diz a Mamon, diz que Mamon sim tem razão, porque quem tem dinheiro tem tudo, quem tem dinheiro tem poder, uma igreja que tem dinheiro pode evangelizar, uma igreja que tem dinheiro pode isso, pode aquilo, e não é isso que a palavra de Deus nos ensina. É importante a igreja estar financeiramente bem, isso é importante, mas não é o crucial. Hoje, essas igrejas que o secularismo entrou de uma forma muito forte, cada dia que passa, eles evidenciam mais essa questão financeira. E aí essa questão financeira, irmãos, é desde a questão chamada prosperidade. Uma coisa importante, irmão, prosperidade não tem nada a ver com ter dinheiro. Às vezes a gente acha que prosperidade é ter dinheiro. Não é. Ter dinheiro é ter dinheiro só. Prosperidade é outra coisa. Prosperidade muitas vezes é você não ter nada na sua casa e no final do dia o Senhor mandar uma bênção para você, mandar uma refeição. É o Senhor cuidar de você, é você ter paz no seu coração, é você conseguir deitar sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque você sabe que Deus vai te abençoar, que Deus vai te guardar, que Deus cuida de você em todos os momentos. Isso é ser próspero. Não é ter dinheiro. Mas se você ter dinheiro, você tem mais tranquilidade. É verdade, irmão, te dá mais tranquilidade. Mas você ter Deus te dá muito mais tranquilidade ainda. Às vezes, irmãos, as pessoas olham para você e te acham estranho e falam, você é doido, está tudo dando errado, e por que você está feliz? Porque eu tenho Deus no meu coração que me dá felicidade. A nossa felicidade não está em coisas, a nossa felicidade está no nosso Deus que nos ajuda, que nos apoia em todos os momentos da nossa vida, nos auxiliando em cada instante. Outro aspecto muito importante no qual a igreja tem se secularizado é quanto ao lidar com o dinheiro, com finanças.
Infelizmente, esse desejo tem feito parte da vida de muitos cristãos. Eles têm sido contaminados pelo desejo de possuir, de ter, de comprar. O Senhor fica em segundo plano na vida de muitos, que têm seus olhos voltados constantemente para Mamon. Jesus fez uma severa advertência quanto a isso. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e de amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. No texto grego, riqueza é uma tradução do nome Mamon, que era considerado o Deus das riquezas. A igreja de hoje tem despendido muita energia na busca de adquirir dinheiro. Para muitos líderes evangélicos de hoje, as pessoas a serem evangelizadas deixaram de ser consideradas possíveis servos do Senhor para representar mais entradas de caixa na igreja. Ao mesmo tempo, muitos crentes se tornam membros da igreja, mas não se desenvolvem financeiramente com ela por meio de dízimos e ofertas. O dinheiro fica em primeiro lugar, mas ninguém pode servir a dois senhores. Irmãos, da mesma forma que a nossa vida não deve ser totalmente voltada em ter dinheiro, em conseguir, em conquistar, existem pessoas, irmãos, que desenvolvem síndromes, que ficam mal psicologicamente porque está desesperado por ter riquezas, para conseguir as coisas, para conquistar as coisas. Os jovens de hoje em dia, a gente vê esses jovens muito, cada dia mais ansiosos pelo próximo passo, cada dia mais ansiosos e ficam chateados e ficam bravos, acham que as coisas não dão certo, que está tudo errado na vida deles, e na verdade espera acontecer. Hoje você vê jovens que acabaram de entrar na empresa e já querem se tornar um assistente, entraram como auxiliares, já querem ser assistente. Os caras que entraram como auxiliares já querem ser analista, outros já querem ser coordenadores, você nem viveu o primeiro passo onde você está, você acabou de chegar, você já quer estar lá na frente, e hoje é muito comum isso. Os jovens entram nas empresas já querendo ser gerentes, os jovens entram na empresa já querendo ser o último cargo, ter o maior salário, e essas coisas não acontecem, eles vão se frustrando, vão se angustiando, e às vezes gerando algum tipo de doença em virtude disso, irmãos. Criando ansiedade, tendo ansiedades, porque para eles as coisas precisam acontecer logo. O dinheiro fica em primeiro lugar. E é muito comum essas coisas acontecerem. E esses jovens passam por dificuldade porque estão ansiosos pelo próximo passo. E hoje, irmãos, nós vemos isso muito forte. Nós vemos jovens que estão arrebentando financeiramente por causa do YouTube. Vemos jovens que estão ganhando muito dinheiro com futebol. Vemos jovens que estão assumindo empresas porque eles tinham um canal de internet que deu muito dinheiro, e todo jovem quer que tenha um canal de internet também. Não sei se vocês percebem, mas vira e mexe, o jovem quer fazer um canal, o cara tem um canal no YouTube, começa a colocar umas bobeirinhas ali, achando que vai dar certo, e às vezes dá certo, e aí você escuta, você fala, meu Deus do céu, e aí assim, não, eu vou estourar, eu vou ter dinheiro, eu vou ter carro, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, e aí você começa a olhar o que eles estão produzindo, o que está sendo produzido nesses canais. Irmãos, e nós somos absorvidos por ele. O tempo todo nós somos absorvidos por isso. E ficamos nessa ânsia de conseguir mais recursos, de conseguir as coisas, de conseguir um carro novo, de conseguir uma casa nova, de conseguir uma mulher nova, um marido novo. E fica nessa ânsia, irmãos. E aí a Bíblia nos ensina que primeiro nós devemos servir a Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, não tem nada de errado nós planejarmos, de nós queremos ter uma casa nova, de nós queremos ter um carro novo, queremos ter as coisas, irmãos, não tem nenhum problema. O problema está quando isso vira uma meta nas nossas vidas. O principal objetivo é abrir mão de tudo para poder alcançar o que nós queremos. Para o secularismo, a mídia é uma regra de fé e prática. A televisão e a internet têm se revelado poderosos instrumentos de manifestação do mundo pós-moderno e pós-cristão. Em um tempo em que pessoas dizem não ter tempo para ler ou conversar, o bombardeio de imagem tem promovido uma espécie de anti-intelectualismo superinformado, pois anula a capacidade de ler e criticar, substituindo a razão pela emoção e o significado pelo entretenimento. Às vezes, irmãos, a gente fala assim, não consigo ler um livro, eu não tenho tempo, né? Eu estou enrolado aqui, não consigo ler. Mas aí você pega, se vê num vídeo na internet, aí você vê outro, 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 você vê outro. Daqui a pouco você está 1 hora lá vendo vídeo na internet. E como é que a gente não tem tempo? O que a gente tem feito com o que a gente tem feito com o nosso tempo? Não sei se vocês têm habilitado no celular de vocês, mas ele mostra quanto tempo vocês ficaram parados em mídias sociais.
Então ele coloca lá o tempo que você ficou no Facebook, no YouTube, ele consegue te mostrar o tempo que você ficou parado nas redes sociais. E às vezes isso nos assusta, porque passamos bastante tempo nas redes sociais. E nós somos o tempo todo informados por essas redes sociais, ou mal informados pelas redes sociais. Hoje nós somos bombardeados o tempo todo por fake news, o tempo todo nós somos bombardeados por mentiras e acreditamos ser verdade, porque parece ser verdade. Você olha e fala, isso é verdade, ele falou, mas foi uma edição que você não viu, e aí está fora de contexto, aí você toma partido de uma coisa que você não sabe o que é, e você briga por isso, você briga com a família, você briga com todo mundo, porque você acha que está certo, e na verdade é mentira. E o engraçado, irmãos, que às vezes você vê as pessoas publicando, aí embaixo o Facebook escreve assim, é mentira. A pessoa publica e escreve, olha, vejam que absurdo, aí o Facebook escreve, é mentira. Então você olha e fala, peraí, tem alguma coisa estranha, né? A própria ferramenta já fala, é mentira. Aí fala, clique aqui e veja a verdade. Aí você clica, aí ele vai lá mostrar onde está desmentindo aquilo que estava falando no vídeo. Então hoje, irmãos, as mídias sociais teve que criar uma ferramenta para falar que é mentira, porque nós somos informados o tempo todo de coisas erradas. E muitas vezes nós aceitamos como coisa certa. E nós esquecemos daquilo que é primordial para as nossas vidas. Irmãos, apenas a Bíblia, que é o nosso livro de fé, regra e prática. Quando nós somos batizados, nós falamos, olha, você confirma que a Bíblia será seu livro de fé, regra e prática? Aí a gente fala, sim! Então, irmãos, qual tem sido o seu livro de fé, regra e prática? Esse livro. Ah, mas eu gosto de ler também um outro livro que é muito bom, de um autor pastor, que é bom. Tá bom, ele é bom, mas não substitui esse livro. Esse livro é insubstituível. Ele é uma água viva que se renova a cada dia, a cada manhã. Toda vez que você lê esse livro, você vai perceber que existe algo novo. Tem um versículo que estava escondido, que eu passei por ele a vida inteira e nunca tinha visto ele. Já li ele 20 vezes, mas um belo dia eu fui ler esse versículo e o Senhor abriu os meus olhos e eu pude enxergar o que ele queria dizer com tudo isso. Eu lembro do Salmo 85, 10. Para mim é muito legal esse Salmo. O pastor Moisés colocou esse Salmo como tema de um mês aí, que ele fala que a justiça e a misericórdia se abraçaram, né? Eu falei, de onde que eu vou tirar? Como é que eu vou pregar nesse texto, né? E aí eu li o texto e falei, meu Deus do céu, o pastor está doido. E aí o Senhor veio e abriu os meus olhos, né? E aí eu consegui enxergar o que ele queria dizer sobre isso. E é um texto, e é um trecho maravilhoso, é um texto glorioso de Deus, mas estava lá escondido, estava lá. Era só ler. E quantas vezes nós abrimos mãos de estar lendo as Escrituras, ouvindo Deus falar conosco para nós estarmos vendo um vídeo na internet, compartilhando muitas vezes uma informação falsa. Irmãos, nós temos que tomar cuidado. Uma coisa importante, eu nunca devo fazer parte de um grupo só. Então assim, eu vou assumir um lado político. Olha os dois. Eu não gosto dessa emissora. Mas também não veja só uma. Tenta entender o que está se passando, porque o que acontece, muitas vezes nós somos levados, e aí já começam a falar coisas que a gente gosta, aí a gente vai mesmo, né? Vai embora, e quando você vê, você já está perdido, não dá tempo mais de voltar, e isso tem acontecido em muitas igrejas, nós temos esquecido a mensagem de salvação, essa mensagem que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará, essa mensagem que o Senhor muda a vida, que o Senhor transforma vidas, que o Senhor restaura vidas, muitas vezes nós não temos falado mais, e temos nos dedicado muito mais a outros temas e menos a esse, que é o principal, que é a nossa salvação, que é o tema da salvação. Esse comportamento secular massificado também tem atingido economicamente as igrejas. Os cristãos, assim como os não cristãos, perderam a capacidade de ler, interpretar e criticar, passando apenas a assimilar o que vem na internet ou na televisão, quase sempre coisas muito superficiais. Com essa embriaguez causada pela mídia, as mentes ficam saturadas de lixo e influenciadas por esse modo de viver mundano. Muitos crentes deixaram de lado a leitura da palavra de Deus e a meditação diária que deveriam fazer nela. Grande parte dos crentes da atualidade tem abandonado as riquezas e a doçura da palavra de Deus, trocando-os por fontes vazias, cisternas rotas, como diz a palavra de Deus, algo muito raso. Então nós temos trocado a palavra de Deus por
por ouvir outras fontes, de estar ouvindo outras coisas, estar lendo outras coisas, que são coisas rasas, que não vai resolver nada nas nossas vidas, e temos deixado de lado. A regra de fé e prática do povo de Deus deve ser a palavra de Deus, não as mensagens seculares mentirosas do nosso mundo pós-moderno. A Bíblia é sempre lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Temos de nos alimentar dela para que possamos enxergar o mundo com a mente de Cristo. Irmãos, e é verdade, irmãos, quantas vezes nós abrimos mão de ler as Escrituras para nós estarmos dedicando tempo a outras coisas. Eu te convido, irmãos, toma novamente um tempo da sua vida, pega um dia para ler as Escrituras. Poxa, antes de dormir eu vou fazer a leitura. Poxa, irmãos, tem coisa mais gostosa do que ler a Bíblia à noite? Eu tenho insônia, o Cláudio Duarte falou isso uma vez, né? O pessoal falou assim, não, eu tenho insônia. Ele falou, lê a Bíblia que passa. Que parece uma coisa, né? Você tá bonzão, aí você começa a ler a Bíblia, irmão, às vezes começa a baixar, você vai ler a genealogia, né? Acho que Mateus começa a falar de genealogia de Jesus. Aí você começa a misturar até os nomes, né, irmãos? E aí você vai lendo, parece que vai dando um sono, né? Você fala, meu Deus do céu. Mas, irmãos, faz parte, e a gente precisa começar a ler, fazer a leitura da palavra de Deus. Essa palavra que produz em nós mudança, que produz em nós transformação, que produz em nós vida, é a palavra de Deus. Não ao secularismo, e sim ao caminho estreito. Irmãos, quanto tempo faz que eu não escuto falar do caminho estreito, né? Que a Bíblia nos fala, né? Que larga é a porta que leva à perdição, mas o caminho que leva à salvação é um caminho estreito. E aí tem um louvor que diz que se o caminho é estreito, a porta é também. E aí fala, se tudo está feito, não demore e vem. Irmãos, é isso. O Evangelho de Deus é tomado às forças, é tomado à força, e muitas vezes a gente tem visto que não é isso que tem acontecido. Seria o objetivo da igreja de hoje simplesmente abarrotar seus templos de pessoas e conseguimos muito curtir no Facebook ou no YouTube? Parece que o que importa é marketing, divulgação, exposição, mas sem conteúdo ou mensagens relevantes. Muitos buscando, como em grandes lojas em liquidação, os lugares em que há mais pessoas. Irmãos, nós não estamos preocupados com a quantidade de pessoas que estão na igreja, nós estamos preocupados que o Senhor continue salvando pessoas, que o Senhor continue salvando vidas, que o Senhor continue restaurando vidas e famílias. Irmãos, e muitas vezes Deus quer nos usar através disso, e nós não aproveitamos essas mídias sociais para falar do amor de Deus, para falar das grandezas do Senhor. Nós temos toda segunda-feira, a gente faz um recorte do culto de domingo e mandamos para os irmãos, olha, compartilhe com quem que você acha que precisa ouvir a palavra de Deus, compartilhe com eles, mandamos devocionais, para quê? Para bombardear também a cabeça de vocês sobre a mensagem da salvação, mensagens do Senhor. Não mensagens triunfalistas de que você vai conseguir, você vai vencer, você vai conseguir, você vai prosperar, você vai conseguir um carro novo, uma casa nova. Não, falando a respeito do caminho, que o caminho é difícil, que a porta é estreita, que vamos passar dificuldade, que o Senhor guarda-nos no momento de aflição, que nós podemos passar por enfermidades, mas que o Senhor está ao nosso lado para nos ajudar a cada momento. Irmãos, e quantos de nós muitas vezes não esperamos viver um momento de mar de rosas, tudo muito bonito, tudo muito bom, e na verdade não. Tem um texto que eu gosto muito dele, que às vezes a gente acha que pelo fato de Deus estar conosco, não vamos passar nenhum problema. E nós vemos na Bíblia mostrando que Jesus estava com os discípulos estavam passando por problemas. A Bíblia fala que Jesus estava em alto mar junto com seus discípulos e daqui a pouco uma grande tempestade se formou e os discípulos ficaram desesperados porque eles iam morrer, o barco vai naufragar e foram onde estava Jesus e Jesus estava dormindo. Aí falou, Senhor, acorda, nós vamos morrer. E Jesus, quando levantou, olhou para ele assim, cadê a fé de vocês? Falta fé sobre a vida de vocês. E Jesus olhou para o mar e disse para o mar, aquieta-te. Vento, pare. E a Bíblia nos fala aqui, chegou uma bonança. Aquele momento difícil todo foi embora. Quem disse que quando Deus está conosco nós vamos passar por momentos difíceis? Passaremos. A diferença é que Ele fala para o mar, se acalme mar, se acalme vento, as coisas vão chegar no lugar certo. Então, irmãos, nós vamos passar por dificuldades, vamos passar por doenças, vamos passar por enfermidades, mas o Senhor passará conosco em todos os momentos.
A Bíblia nos fala que no mundo nós vamos ter aflição, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Às vezes nós vemos os irmãos que não passam prova e falam assim, olha, isso sim que é bem, isso aí eu só vivo na prova, é uma atrás da outra, é uma atrás da outra. Irmão, fique feliz, porque o Senhor está com você, passando por essas provações. Eu me recordo do texto lá de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus podia ter livrado eles antes de entrar na fornalha de fogo ardente. Poderia. Eles poderiam ser libertos antes daquilo, ou Daniel podia ter sido liberto da cova dos leões antes de entrar lá na cova dos leões, mas a Bíblia mostra que Deus livrou os homens que foram jogados na fornalha, dentro da fornalha. Deus livrou Daniel dentro da cova. Irmão, mas aí eu não quero passar por dificuldade. Irmão, vai passar por dificuldade, que faz parte da vida. A diferença é que o Senhor estará com você em todos os momentos. A Bíblia fala que dentro da fornalha ardente tinha um quarto homem que parecia o Filho de Deus. A Bíblia fala que Deus mandou o seu anjo, que se assentou ao lado dos leões lá, e Daniel pôde dormir seu sono tranquilo. Por quê, irmãos? Porque Deus cuida de nós em todos os momentos. A dificuldade vai vir, a tribulação vai vir sobre as nossas vidas, mas Deus estará conosco, nos ajudando. Irmão, essas mensagens que você pode tudo, que você consegue tudo, você vai conquistar tudo, é mentira, irmãos. Vão passar dificuldade sim, você não vai conquistar, você vai poder passar por dificuldade, a doença vai vir sobre a sua família, vai vir sobre a sua vida, vai ter que passar por tratamento, vai ser difícil, mas Deus estará conosco, ao nosso lado. Faz parte da vida, irmãos. Deus é justo. A diferença é que Ele passa conosco em todos os momentos. Minha mãe agora finalizou um tratamento, irmãos. Foi descoberto um câncer no reto, na ponta do reto. E aí, inicialmente, os meus médicos falaram, olha, vai ter que fazer a cirurgia, primeiro vai colocar a bolsa, vai ter que fazer a cirurgia. Mas pode ser que o ânus perca a sua função, né? Em virtude da cirurgia. Aí o médico, então não vamos pensar em outra alternativa. Aí foi pensando em alternativas e até que chegou na conclusão de que tinha que fazer só a quimioterapia e radioterapia. Minha mãe finalizou agora, volta a fazer só os exames, para saber como é que está, se deu tudo certo ou não. Mas, irmãos, nós vamos passar por dificuldades, irmãos. Nós temos que agradecer quando nós enxergamos as mãos de Deus sobre as nossas vidas, irmãos. Quando Deus mostra o seu cuidado para conosco. Minha mãe passou num monte de médico, né? Um monte de médico foi falando com a minha mãe. E aí, num belo dia, a minha irmã foi com a minha mãe numa consulta e ela passou com um velhinho. O velhinho não podia nem operar mais, né, irmãos? Aí foi com ele lá, meus irmãos ficaram bravos. Como assim? Esse velho não consegue nem operar mais? E por que ele vai fazer consulta? Ele nem pode fazer consulta. Gente, o velhinho, ele sabe o que ele está fazendo. Quando ele saiu de lá, minha mãe já saiu de lá com as guias. O processo da minha mãe voou assim, depois que passou por ele. Passou pelo velhinho, o negócio foi embora. Às vezes as pessoas até reclamam, né? E não sabem que Deus foi e colocou uma mão ali no caminho para poder você conseguir passar melhor a dificuldade. As dificuldades vão vir, irmãos? Vai vir sim, vai sofrer. Puxa, crente passa desemprego sim, mas o Senhor passa conosco em todos os momentos. Irmãos, nós não devemos desanimar se a religião que nós professamos não é a popular, ou se as multidões não estão interessadas nelas. O arrependimento, a fé em Cristo e a santidade na vida nunca estiveram na moda. Há caminho que parece direito ao homem, mas são caminhos de morte. E aí, irmãos, muitas vezes as pessoas não querem seguir esse caminho de santidade. Poxa, Silvio, mas hoje em dia, Deus é light, Deus é... Não, irmãos, Deus é amor, né? A palavra da moda agora é amor sobre todas essas coisas. Se é por amor, está valendo, se é por amor, está certo, se é por amor, pode. Aí fala, Deus é amor, exato, mas também é fogo consumidor. A Bíblia nos fala que Deus também é justiça, Deus não é injusto, e Deus não ama o pecado, Ele ama o pecador, mas abomina o pecado, e a quem vive na prática do pecado está distante de Deus, e a palavra de Deus, que aquele que pecou, se arrependa e não peques mais. É essa a mensagem de Deus para nós. Não existe esse evangelho fácil. Pode ser de qualquer jeito. Não pode ser de qualquer jeito. O Senhor nos chamou para termos uma vida santa diante dEle. O Senhor nos chamou para nós vivermos em novidade de vida. O Senhor nos chamou para nós sermos exemplo para o mundo. O Senhor nos chamou para que o mundo olhe para nós e fala, eu quero viver essa vida. Eu quero ter essa presença desse Deus que eles falam. Eu quero servir esse Deus que eles
servem. Ô irmãos, a história nos fala que quando aqueles 4 homens apareceram dentro da fornalha, o rei ficou atônito. Quem é esse quarto homem que está aí dentro? Nós não colocamos 3. E quando eles saíram para fora, eles falaram: vamos reverenciar o Deus desses 3, porque é um Deus verdadeiro, um Deus que muda vidas, um Deus que restaura vidas. Quantos têm olhado para você e têm falado assim: eu quero servir o seu Deus, porque o seu Deus é de verdade, não é um Deus de cartilha, não é um Deus de qualquer forma, mas é um Deus que muda, que transforma. Quantos têm olhado para vocês e têm falado isso? Ô irmãos, às vezes tem vergonha de falar, é crente, fala, Deus me livre, é crente isso aí? É crente, fala, meu Deus do céu, é crente essa peste. Senhor, mas por que, Senhor? É crente, irmãos. Ô irmãos, eu convido vocês para a gente ter uma vida de novidade de vida. A palavra de Deus nos fala que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, que a presença de Deus possa vir sobre as nossas vidas. A palavra de Deus nos fala, ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Os teólogos puritanos do passado consideravam isso uma manifestação especial do amor de Deus ao homem que sofre. Embora esse amor esteja disponível a todo crente, é no momento do maior sofrimento que podemos nos aproximar do Senhor e experimentar uma comunhão tão íntima que dificilmente conseguiríamos de outro modo. Ô irmãos, o Senhor nos convida para nos aproximarmos mais dEle. O Senhor nos convida para nós estarmos mais próximos dEle. O Senhor nos convida para vivermos uma vida de diferença, uma vida de novidade de vida. Ô irmãos, como é difícil muitas vezes nós remarmos contra a maré. Como é difícil muitas vezes nós falarmos desse Deus que salva, desse Deus que muda a vida, desse Deus que transforma vidas. Como é bom a gente olhar pessoas que estavam vivendo uma vida desgraçadas e hoje estão vivendo uma vida abençoada, que você enxerga Deus purinho na vida deles, você fala, só Deus podia fazer alguma coisa por esse homem, por essa mulher, e você vê que Deus fez. Quantos vemos que estão perdidos e ninguém acha que dá mais nada e de repente Deus vai e faz. É muito triste constatar a realidade de que um grande número de cristãos tem se secularizado, tem dado enorme valor às coisas do mundo, em detrimento das coisas de Deus. Jesus, em sua oração sacerdotal, pediu ao Pai que não fôssemos retirados do mundo, mas que fôssemos libertos do mal. E isso porque temos a missão de ser sal e luz para esse mundo. Se temos a mente de Cristo, devemos seguir o que o apóstolo Paulo disse aos Colossenses. Portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Lá em Colossenses 3, do 1 ao 2. Oh, meus queridos irmãos, como é importante nós vivemos uma vida de transformação, uma vida nova. Oh, irmãos, a Bíblia diz que aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que bebia, não beba mais. Aquele que matava, que não mate mais. É isso que a palavra de Deus nos ensina, é uma vida de transformação, de restauração. Aquele que peca e se arrepende alcança a misericórdia, mas aquele que não se arrepende, ele não tem como alcançar a misericórdia de Deus. Ô irmãos, parece que as coisas de Deus estão tão simples, né? Não tem problema não, Deus perdoa, Deus sabe. Deus conhece as minhas dificuldades. E parece que tudo vai sendo assim, não tem problema não, a gente vai resolvendo lá no futuro. Não, irmãos. Hoje pela manhã na escola dominical, a Divone disse que a primeira vez que ela pôde dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus, foi recentemente. Ô irmãos, existe um momento nas nossas vidas que a gente fala, Maranata, vem Senhor Jesus, eu já não aguento mais esse mundo, as coisas estão difíceis, minha vida está difícil, vem Senhor Jesus. E às vezes a gente está com a vida mais tranquila, né? A gente fala, Maranata, espera mais um pouquinho, Senhor, está tão bom, agora que ficou boa, né? É igual o pessoal brinca, né? A criança fala, mas agora que a brincadeira ficou boa, você vai me tirar daqui? Não, segura um pouquinho mais. E é verdade, irmãos, às vezes a gente está passando por um aperto, a gente fala, Senhor, vem logo, me tira logo desse mundo, Senhor. Resolve logo essa situação, Senhor. Vem, Jesus, muda a nossa vida, muda a nossa história. E é verdade, irmãos, nós temos que ter esse anseio que o Senhor venha buscar a sua igreja, que o Senhor venha nos buscar, que o Senhor venha nos levar para morar com Ele nos céus. A Bíblia também nos ensina que essa vinda do Senhor pode ser individual, né? Pode ser só para mim, né? Ou pode ser só para você. Puxa, eu sou novo, irmãos, não tem problema, pode ser só para você. Eu tenho um amigo que morreu, acho que o ano passado, se não me engano foi o ano passado, ele morreu, ele teve um infarto do coração,
Rapaz novo, acho que tinha um pouquinho mais, um ano mais velho que eu, né? É bom você falar, né? O rapaz novo, ainda chama de rapaz, né? Um ano mais velho que eu. Ele veio a falecer. No dia 9, teve um outro pastor amigo meu também, que congregou comigo, que veio a falecer também, acho que estava com 51 anos, 52 anos, também morreu do coração. E, teoricamente, ele estava super bem, irmão, não tinha nada. E aí a gente fala assim, não, eu sou novo ainda. Então, irmãos, nosso dia pode estar chegando, né? O Senhor pode falar, agora vem, Erasmo. Venha Malu, venha Silvio. Fala, não, mas espera aí, Senhor, deixa eu... Não, irmãos. O pessoal brinca, fala que a gente está numa fila invisível. A gente não sabe quando o Senhor vai falar próximo e nós somos o próximo. Já pensaram nisso? O Senhor pode falar próximo e ser você. Como é que está a sua vida? Qual é a vida que você tem levado? Você tem sido um secularista ou você tem sido um cristão fiel ao Senhor, aos seus princípios? Ô, irmãos, às vezes a gente acha que não tem problema. Não tem problema. Não, irmãos, tem problema sim. Tem problema sim. O Evangelho de Deus é amor, mas nós devemos andar uma vida santa diante de Deus. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sabe qual é o problema? Muitas vezes o pecado a gente já cometeu ele tanto que a gente nem percebe mais que ele é pecado para nós. Parece que ele já não faz mais diferença de tantas vezes que nós já cometemos. E aí o Senhor vai lá em Davi e fala para Davi assim, Davi, você errou, você percebeu que você errou? E ele não percebeu que ele errou. E aí foi o profeta e fez uma ilustração para Davi, dizendo, Davi, tem uma pessoa aqui no reino que tem um monte de boi, e essa pessoa foi receber um convidado na sua casa. O que ele fez? Ele pegou o único que o vizinho tinha, matou e serviu para os seus convidados. E aí Davi se encheu de fúria o coração e disse, esse homem é digno de morte, que ele morra. E o profeta olhou para Davi e disse, este homem é você. Irmãos, e quantas vezes o Senhor precisa vir de nosso encontro e falar, muda, você está perdido, você precisa de mudança, você precisa ser transformado. Mas parece que está tudo tão tranquilo. Não, irmão, nós precisamos nos mudar, nós precisamos ter uma vida santa diante de Deus. Nós morremos em Cristo para vivermos com Ele. O Senhor nos concede vida e vida em abundância. Precisamos abandonar os atrativos seculares para desfrutar das maravilhosas riquezas que temos em Cristo Jesus. A igreja torna-se instrumento de transformação no mundo, não quando imita o mundo, mas quando chama os pecadores ao arrependimento, apontando-lhes Jesus como caminho de reconciliação com Deus. A Bíblia nos fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo ali na cruz do Calvário, nos reconciliando com Ele, irmãos. Mas Ele nos fala de uma vida de transformação. Irmãos, como é bom a pessoa olhar e falar assim, puxa vida, mas mudou tanto esse meu esposo. Nossa, como a minha mulher mudou, gente, que legal. Puxa, que bênção. Você fala, olha, quero disso também para mim. Irmão, quando a coisa é boa, todo mundo quer também. E se é boa e de graça, aí que você quer mais ainda. Puxa vida, mas eu vou ter uma vida mudada, uma vida transformada. Vai! Mas quando isso vai acontecer? Quando eu permitir que o Senhor entre na minha vida e promova a transformação, promova a restauração, promova a mudança. Irmãos, o mundo hoje, a cada dia que passa, ele tem nos pregado que tudo é possível, você pode tudo, se é por amor está certo, aí não tem problema nenhum, e muitas igrejas têm ido por esse mesmo caminho, irmãos, mas a palavra de Deus ela é clara, pecador, abandone o seu pecado, deixe o seu pecado e sirva a Deus, se arrependa do seu pecado. O juízo começa pela casa de Deus. Primeiro a igreja se volta para Deus em arrependimento, depois ela conclama os homens a se voltarem para Deus. Primeiro ela dá um basta na secularização, depois ela se torna uma agência de evangelização. Primeiro ela se agrada do Senhor, depois ela faz a obra. Primeiro ela mostra a sua alegria em Deus, depois ela chama o mundo para vir e participar do banquete da graça de Deus. Irmãos, nós podemos ter uma vida alegre? É claro que podemos. Nós podemos ser felizes? Sim, podemos. Nós podemos ter uma vida de paz? Sim, podemos. Mas Silvio, como é que eu posso ter tudo isso passando por tanta dificuldade? Deus nas nossas vidas. Deus nas nossas vidas nos traz paz. Deus nas nossas vidas nos traz esperança. Deus nas nossas vidas nos dá motivos para continuar a caminhada. Deus nas nossas vidas nos ajuda na caminhada.
Ô irmãos, eu não sei quantos de vocês já passaram por esse momento, esse vale da sombra da morte, a qual o salmista fala lá no Salmo 23, que você olha e fala assim: Senhor, para mim o que resta é a morte. Senhor, é melhor só me levar logo de uma vez, para viver essa vida, eu não quero essa vida não, tira logo essa vida de mim, que para mim não serve mais, não quero mais viver. E quantos já não pensaram assim: Senhor, não quero mais viver, para mim já deu, já não tenho mais forças. Ô irmãos, não, isso acontece fora da igreja. Não, irmão, acontece dentro da igreja. As frustrações da vida, as angústias da vida, uma dor muito forte que a pessoa passa, ela fala: eu não quero mais viver. Às vezes pela perda de um ente querido, às vezes pela perda financeira, às vezes pela perda de um relacionamento, às vezes pela perda de um filho, às vezes pela perda de um pai, a pessoa perde o motivo de viver e ela não sabe o que fazer mais. É uma angústia tão grande que ela não consegue se levantar. Somente Deus pode preencher esse vazio. E a hora que você olha e fala assim: eu não tenho mais saída, eu não tenho mais solução, eu não tenho mais alternativa, é a hora que Deus vai ao nosso encontro e fala: ainda tem esperança, ainda tem alternativa, você ainda vai levantar desse chão caído onde você está, basta você permitir que Deus entre na sua vida e te restaure. A Bíblia nos fala que tem um texto que diz assim, que ao cheiro das águas brotará, mesmo o tronco cortado, jogado, queimado no chão, ao cheiro das águas brotará e terá vida novamente, e vai florescer, irmãos. Lá em casa a gente tinha uma orquídea que de repente sumiu a parte de cima da orquídea, só ficou aquele pauzinho, né? Coisa feia, orquídea feia, não tem o que fazer com ela, né? Aí a mãe da Rose pegou a orquídea, colocou no jardim da frente lá, tirou de onde estava lá e jogou lá no jardim da frente. A gente esqueceu da orquídea, irmãos, simplesmente a gente esqueceu. 2 semanas atrás, minha sogra foi em casa, chegou em casa, ela foi lá fora, olhou e falou: nossa, olha a Rose, é a orquídea. Precisa de ver a coisa mais linda que estava aquela orquídea. Aí a gente colocou de novo dentro de casa. Ô irmãos, e quantas vezes nós não estamos igual aquela orquídea? Sem folhas, sem flores, sem graça. 2 pau, que é o que tinha. E aí de repente Deus faz ter vida novamente. E aí brota aquela orquídea bonita, branca e roxa, que você olha e fala: nossa, que coisa mais linda é. Mas por que isso aconteceu? Porque existe um momento nas nossas vidas, um momento de secura. Um momento que ninguém dá nada, nem a gente dá nada por nós. Um pouco a gente joga a gente fora. Mas Deus não desiste de nós, Ele continua nos regando a cada dia. Todo dia Deus manda chuva para você, todo dia Deus manda chuva para você, até que chega um dia que você vai florescer de novo. E aí você vai ser colocado para dentro. Você vai se colocar para dentro de novo falando: agora sim, Senhor, agora dá. Ô irmãos, a dificuldade vem sobre as nossas vidas só para a gente ser mais forte, para a gente nos fortalecer, para o Senhor guardar as nossas vidas. Eu vi uma ilustração esses dias que eu gostei muito dela. Numa cidade tinha pego fogo na casa, tudo, né? Eu não lembro certo o que aconteceu, tinha pego fogo em tudo. E a pessoa, e o pastor da igreja, a casa dele tinha perdido tudo, só sobrou um vaso de barro. E ele levou esse vaso de barro para a igreja, e aí perguntaram para ele, ninguém entendeu, né? Todo mundo perdeu tudo, e o pessoal ansioso sabia qual seria a pregação do pastor. E aí o pastor pegou aquele vaso e disse que queimou tudo na casa dele e só sobrou o vaso. E perguntou: sabe por que só sobrou o vaso? Porque o vaso já tinha sido provado no fogo antes. Antes dele se tornar vaso, ele foi provado no fogo. Ô irmãos, Deus não nos permite passar por provação para nós desistirmos, para a gente morrer no meio do caminho, não. Mas para nos fazer mais forte, para nos ajudar na caminhada, para falar para nós que Ele está conosco, que Ele está do nosso lado para nos ajudar. Eu costumo dizer que a nossa vida cristã deve ser andada de costa, irmão, igual o seu boneco, de costa, não olhando os problemas que estão na nossa frente, mas olhando aquilo que nós já passamos e o Senhor nos deu vitória, o que o Senhor já fez nas nossas vidas. Nós temos o hábito de esquecer aquilo que Deus fez. A gente está passando por uma prova tão grande, aí a gente passa por ela, irmãos, parece que não foi nada. Besteira, é claro, você já passou por ela. Já foi, mas aí você esquece. Por isso que eu falo: anda de costa, irmãos, vai vendo o que Deus fez na sua vida, e pouco se importa com o problema que está vindo na frente, porque o Senhor vai à sua frente para te ajudar a passar por essa batalha grande. Eu imagino que Davi, depois que matou Golias, ele deve ter falado: pode vir um soldado que quiser que eu mato também, porque Golias era o maior de todos, e mesmo assim ele ganhou de Golias. Por que ele ganhou de Golias? Porque ele sabia que a força dele não estava nos braços dele, ele sabia que as forças dele estavam no Senhor que ele servia, no Deus que muda situações, que muda a vida, que transforma pessoas, e vai nos levar para morar com Ele lá nos céus. Amém?
Convido os irmãos a se colocar de pé. Oh, irmãos, como é bom nós podemos servir ao nosso Deus, como é bom nós servirmos a esse Deus que nos dá esperança, como é bom nós servirmos a esse Deus que transforma as nossas vidas e mostra para nós o quão grande Ele é. Oh, irmãos, o secularismo chegou nas igrejas e muitas vezes nós não temos muita alternativa. Os irmãos acham bom, acham legal. Oh, irmãos, os irmãos têm bebido tanto, né? Vê um monte de irmão bebendo. Oh, irmão, a Bíblia condena isso. Os beberrões não entrarão no reino dos céus. A Bíblia fala, não vos enchei-vos de vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ah, mas não tem problema, está na moda, é só uma Heineken. Irmão, vai para o inferno essa Heineken, irmãos. Se encha do Espírito de Deus. Para dessa história de, não, mas eu tenho que ficar poxa, eu tenho que ser agradável. Meu irmão vem, puxa vida, eu sou cristão, mas meu parente vem, ele bebe na casa dele, na sua casa tem Deus, na sua casa tem refrigerante, tem coca, tem suco, na sua casa tem isso, irmãos. Mas ele gosta, problema dele, ele vai tomar um refrigerante, ele vai tomar um suco. Ele não gosta muito, então toma água, miséria. Mas não se perca, irmãos, não se perca no caminho. Eu fiz o meu casamento, irmãos. No meu casamento, o dono de lá falou assim: vai ter álcool? Eu falei: não, vai ter coca. Fui fazer o aniversário dos meus filhos, perguntaram: vai ter álcool? Eu falei: não, põe suco de laranja. É bom? É bom. Suco de laranja. Põe suco de laranja para todo mundo. E quem não toma, fica com sede. O meu Deus me ensinou que os beberrões não entrarão no reino dos céus. Ô irmão, não existe puxadinho na igreja do Senhor. Não existe puxadinho que Deus faz. Mas é só uma coisinha, irmão, se afasta do mal. A Bíblia fala, fugir de toda aparência do mal. Oh, irmãos, puxa, mas é tão legal, irmão, foge. A Bíblia fala para nós não sentarmos na mesa junto com os escarnecedores, que nós não devemos compartilhar, irmãos. Evangeliza, fala do evangelho, seja agradável, mas não precisa fazer as mesmas coisas. Mas ele faz, problema dele, irmão. Deixa ele se perder no caminho, mas anuncie a salvação. Deus vai mudar esse mundo, Deus vai mudar a igreja. Não é a igreja fazer as mesmas práticas do mundo. Não tem problema, Silvio. Tem sim. O Evangelho nos ensina a viver uma vida de transformação, uma vida de mudança, uma vida de comportamento santo diante de Deus, que a sociedade olha para nós e fala: eu quero ser igual a Ele, eu quero ter uma vida igual a dele, eu quero ser igual a Ele. Não a igreja ser igual quem está no mundo, irmão. Você nem percebe. É cristão também, mas qual deles? Está ali no meio. No meio, mas mais para cá ou mais para lá? Você não consegue enxergar, irmãos. Antigamente a gente via na rua, lá vai um homem de Deus. Não é porque ele estava com a Bíblia debaixo do braço, não. Você percebia, para ter alguma coisa diferente nesse homem. Eu me recordo que eu estava no intervalo da escola, eu estava lá e vi um menino lá de cima me olhando, e eu achei estranho aquele menino me olhando. Daqui a pouco aquele menino desce, olha para mim e fala: o que você tem de diferente? Foi essa pergunta que ele me fez. O que você tem de diferente? Que eu estou vendo que tem alguma coisa de diferente em você. Eu pude falar para ele que em mim existia o Espírito Santo de Deus, que promove mudança, que promove transformação, que promove restauração. A Bíblia fala: joga fora o pecado, joga fora aquilo que não presta, joga fora o mundanismo, joga fora essas coisas que não é de Deus, irmãos, e sirva ao Senhor com verdade, e sirva a Deus de verdade, irmãos. É o crente Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo. Não, irmãos. Deixa isso de lado. Sirva a Deus com sinceridade. Deus está nos cobrando, irmãos. Joga fora esse mal. Abandona esse pecado e sirva a Deus com integridade. Integridade quer dizer inteiro, seja íntegro, inteiro diante de Deus. Sirva a Deus com sinceridade, irmãos, e Deus fará coisas grandiosas na sua vida. Irmãos, como às vezes é difícil algumas pregações, algumas falas, puxa, as pessoas vão ficar meio chateadas, mas é a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus é como um espelho que põe na nossa frente e mostra o que a gente está errado. Não adianta você olhar no espelho e querer ver outra cara, é a sua que você vai ver. É a sua. Puxa, mas minha cabeça é grande, me falta cabelo, é um do lado, é do outro, eu tô meio gordinho, tô meio magrinho. Irmãos, ele vai mostrar você.
Não acha que você vai olhar no espelho e vai aparecer um loiro de olho verde. Não, eu não sou loiro, não tenho olho verde. Vai aparecer a minha cara. E quantos de nós ficamos pensando em uma outra cara, uma outra forma? Os crentes que estão fazendo a harmonização facial, né? Que ficam na igreja, aí com o pé no mundo, fala, eu vou ver alguma coisa diferente, meu irmão. Está ficando feio essas coisas. Desiste, abre mão disso, irmãos. Sirva a Deus. Leia a palavra do Senhor. Essa palavra que produz luz para o nosso caminho. A palavra de Deus nos fala no livro de Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para o meu caminho. Essa luz é que mostra o caminho, que mostra a direção, que mostra onde nós devemos andar, irmãos. E eu te convido nessa manhã a seguir a luz dessa palavra, aonde ela tem apontado para nós. Eu não posso desprezar o Espírito Santo de Deus, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado aos nossos corações, irmãos. O secularismo, a moda que vem para dentro das igrejas, irmãos, tem que expulsar ela em nome de Jesus. Sai daqui. Que o Senhor venha derramar sobre as nossas vidas as suas ricas bênçãos. Amém? Nós vamos orar agradecendo a Deus. Que o Senhor venha derramar sobre a sua vida a sua bênção. Que o Senhor possa te impactar com essa palavra. Que o Senhor possa promover mudança de vida na sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, nesta hora, Jesus, nós te louvamos, ó Deus amado, e te agradecemos pelo teu amor e o teu favor para com as nossas vidas, Pai. Peço a ti nesta hora, Senhor amado, venha ao nosso encontro, Senhor. Ó Deus amado, eu peço a ti nesta hora, Senhor amado, que o Senhor possa nos incomodar, ó Pai amado, com a tua palavra. Ó Pai amado, que essa palavra possa promover mudança em nossas vidas, mudança de comportamento, Senhor. Mudança, Pai amado, transformação de vidas, ó Senhor amado. Ó Deus amado, quanto dos seus filhos, ó Pai amado, tem servido a Ti, ó Pai amado, e tem encontrado dificuldades, Senhor. Ó Deus amado, eu peço a Ti nesta manhã, Senhor, vá ao encontro do seu filho, ó Pai amado, promovendo, Senhor, mudança, transformação, restauração, Senhor amado. A Tua palavra nos ensina, Pai amado, que o Senhor veio para nos dar vida, e vida em abundância, Senhor. Eu peço a Ti nesta hora, Pai amado, traga vida, Senhor amado, para os seus filhos que aqui se encontram, Pai. Esses que estão nos seus lares, ó Pai amado, estão angustiados, entristecidos, ó Senhor, por causa das dificuldades da vida, Senhor amado, eu peço a Ti nesta manhã, Senhor, vá ao encontro deles, ó Pai, promovendo, Pai amado, mudança, promovendo, Senhor amado, restauração, transformação, ó Pai, como nos ensina a Tua palavra, Senhor, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ó Senhor amado, eu peço a Ti nesta hora, nos ajuda, Senhor. Ó Pai, como nos ensina a Tua palavra, Senhor amado, que o Seu jugo é suave e que o Seu fardo é leve, Senhor amado. Troque, Senhor amado, o nosso fardo, Senhor amado, pelo Seu. Ó Deus amado, nos ajuda, Senhor, nesta manhã, ó Deus, fortalecendo-nos, ó Deus amado, restaurando, Senhor, as nossas vidas. É no Teu nome, Jesus, que nós te pedimos, te louvamos e agradecemos hoje e sempre. Amém, amém.